fração. Prontinho. Vamos fazer uma recapitulação rapidinha do que a gente já aprendeu, né? A gente aprendeu, quer dizer, reaprendeu, né? Review, né? Review, né? A gente aprendeu a operar frações, né? E a gente já sabia somar números naturais, né? A gente aprendeu a somar coisas do tipo 2/3 mais 1/5, né? A gente viu inclusive que tinha diversos não, mas tinha pelo menos 2 métodos de fazer isso, ou 3, dependendo de como você enxerga, né? Vocês lembram disso? Vocês lembram como é que soma frações? Positiva, não estou falando de números negativos ainda não. S, beleza, todo mundo lembrando, né? Aí olha só, tinha aquele método antigo, né, que a gente botava os dois números aqui, né, botava aqui 3 e o 5, isso aí esse método chama, vocês chamam de MMC, né, mas pode ser também, mas o método todo chama de redução ao mesmo denominador, né? Aí você faz aquela coisa aqui, dá por 2? Não, dá por 3? Sim, dá por 5? Sim, aí você ia descobrir que o MMC aqui era 15. Essa é a primeira forma. Tinha outra forma também, que era o método da borboleta, né? Esse método é bem útil. Vocês lembram como é que era? Você tinha 2 aqui, deixa eu fazer mais assim, para ficar mais visível. Tinha um aqui, vocês lembram desse também? Vocês lembram do método da borboleta? Lembra? Maneiro, né? Como é que fazia? A gente multiplicava aqui, esse era um dos mais legais, né? 5 vezes 2, aí aqui dá 10. Aí a gente fazia também agora esse vezes esse, né? 3 vezes 1, que daria 3. E como está somando, a gente só repete aqui. E lá embaixo a gente multiplica os denominadores, que aí vai dar 15. Boleta nada, só multiplicar outra fração pelo divisor. Isso aí, esse era o terceiro método, né? Porque a brincadeira toda aqui era deixar os denominadores iguais, né? Então aqui é 15. Então outro método, boa Adrian, boa lembrança, 2/3. Então a gente viu 3 métodos de somar fração. Que a gente tinha visto, era 2/3 aqui e 1/5. Gente, desculpa, não estou botando os tracinhos das frações, porque aqui no aplicativo dá um pouco mais de trabalho, mas entendam aqui como fração, tá? Aqui o outro método era simples também, né? Deixar os denominadores iguais. Como aqueles não têm divisores comuns, era só multiplicar o 3 por 5 e multiplicar o 5 por 3, né? Lembrando que numa fração, tudo que eu faço embaixo, no denominador, eu tenho que fazer em cima também, né? Então, por exemplo, se eu multiplicar o 3 por 5, vira 15. Só que eu tenho que multiplicar o 2 também, por causa da regra de simplificação, tá? Então, a gente vai ter aqui 10 e embaixo a gente vai ter 15, do mesmo jeito. É uma outra maneira ali de apresentar a borboleta, mas esse método era útil porque você conseguia somar mais de 2 frações, né? Isso era bem legal. Aqui então, multiplicou o 5 por 3, virou 15, só que aí tem que multiplicar o 1 por 3 também, vai dar a mesma coisa. 3 sobre 15. E aí vai dar 13 sobre 15. Eita, digitei até errado aqui. 13 sobre 15, do mesmo jeito que antes. A gente viu todos esses métodos de somar frações, mas agora, só que a gente só viu com valores positivos, tá? Porque a regra para somar, ela é essa, a regra para juntar números, né, fracionários ou não, independe do sinal. Então, geralmente, quando a gente explica, lá no ensino fundamental, acaba explicando o jeito de somar as frações, né, o jeito de juntar as frações, e também a gente acaba ensinando a regra dos sinais, tudo ao mesmo tempo. Isso talvez gere um problema na hora de interpretar, porque entra 2 informações simultâneas e você fica meio confuso, pode ficar confuso. Então, eu decidi explicar como é que soma as frações positivas, né? E depois agora vamos falar da regra de sinais. Gente, regra de sinais.
regra de sinais para soma. E quando eu digo soma aqui, eu estou querendo dizer que vai servir tanto para adição quanto para subtração. Essas palavras elas vão deixar de existir, tá? Quando a gente aprende números negativos, tá? Principalmente números inteiros relativos, que é o conjunto Z, tá? E aí tem algumas formas de decorar isso. Tem gente que gosta de usar umas frasezinhas, mas o problema das frasezinhas é que você acaba esquecendo depois, né? É difícil para mim. Os inteiros, exatamente, Pedrão, exatamente, os inteiros. Para gravar regra de sinais para soma, isso quer dizer o seguinte: não pode ter conta de vezes na sua expressão numérica, tá? De jeito nenhum. Você tem que, até porque, se tiver, o que eu faço? Você faz as multiplicações primeiro, quando acabar todas as multiplicações, você vai usar essa regra da soma aqui, tá? Para entender regra da soma, eu não vou dizer frasezinhas não, eu vou fazer um desenho. Eu vou dizer aqui, eu vou interpretar aqui um número como uma setinha, tá? E essa setinha aqui, eu vou dizer que ela é como se fossem um cabo de guerra, né? E aqui é como se tivesse 5 pessoas, vou colocar aqui em vermelho, não em laranja mesmo, 5 pessoas puxando para cá. Não precisava nem falar pessoas, mas tá gravando, Adrian, tá gravando. Então, é como se eu tivesse 5 pessoas puxando para a direita, tá? Legal? Se eu fizer uma seta para o mesmo lado e juntar essas duas setas, essa seta aqui é uma outra corda com 3 pessoas agora puxando. Legal? Eu não perguntei nada ainda, eu só quero que vocês me respondam se vocês estão entendendo o que eu falei até agora, né? Não expliquei nada, só para ter uma setinha para cá representando 5 pessoas e uma outra setinha também puxando para cá representando 3 pessoas. Então, tenho 5 pessoas puxando para a direita e 3 pessoas puxando para a direita também. A pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte: eu posso trocar esses 2 desenhos aqui, né? Essas 2 setinhas que puxam para a direita, por um único desenho que represente a mesma situação? Digita 1 se a resposta for sim. Com certeza sim, né? Eu acredito que, com certeza sim. Se todo mundo estiver pensando junto comigo a mesma coisa, é só eu fazer uma seta maior aqui e eu vou dizer, essa seta aqui representa 8 pessoas. Puxando para a direita. Todo mundo está entendendo isso? Faz sentido, não faz? Total, né? Faz sentido. Se eu tenho 5 pessoas puxando para cá e 3 pessoas puxando para cá, então é como se eu tivesse 8 pessoas no total puxando para cá. Agora, da mesma forma, o que aconteceria se eu tivesse, primeiramente, 3 pessoas puxando para cá? Pessoas puxando para cá, para a esquerda agora. E 5 pessoas puxando lá para o outro lado. Ou seja, em direções, em sentidos opostos, né? Um puxando para a esquerda, outro puxando para a direita. 5 pessoas. A pergunta é: nessa configuração, eu também conseguiria fazer o mesmo que eu fiz aqui na primeira situação? Vou até fazer um traço aqui para dividir, um traço em verde. São 2 situações separadas. Opa! São 2 situações separadas. Trocou a cor de tudo aqui. Rapidão. Pronto. Isso, Adrian. Essa frasezinha que eu não quero dizer, que às vezes as pessoas, sei lá, esquecem, mas eu estou explicando por que funciona desse jeito, então. Por que a frase que diz lá é essa, né? Sinais diferentes, permanece o sinal do número maior. Vamos voltar nisso já. Mas dentro desse contexto aqui, eu conseguiria também
transformar esses dois desenhos num único desenho, certo? Então, eu tenho 5 pessoas puxando para a direita e 3 pessoas puxando para a esquerda. Atrapalhando essas 5 pessoas que estão puxando para a direita, né? Se elas tiverem, vamos pensar que elas têm a mesma força, né? São clones iguaizinhos, né? Essas 3 pessoas estão atrapalhando o serviço de 3 pessoas que estão puxando para cá. Mas no fim das contas, quem vence essa puxada de cabo de guerra são as 5 pessoas. E se eu quiser representar esses 2 desenhos aqui como um desenho só, eu tenho que fazer um negócio mais ou menos assim. Para cá assim. Só que 2 pessoas só. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Por que eu posso trocar esses 2 desenhos por esse desenho daqui? Total, né? Isso aqui equivale a esse daqui, né? Gente, com 2 desenhos eu mostrei para vocês a regra de sinais da soma, da adição e da subtração. Eu não ia escrever, mas eu vou escrever, vou acabar escrevendo, porque o Adrian falou essa frase aí, mas eu vou escrever ela. Gente, para entender a regra dos sinais agora com números, é só você trocar as palavras. Por exemplo, ao invés de falar 5 pessoas para a direita, eu vou dizer que eu tenho um 5 positivo, para dizer que está para a direita. E esse 3 pessoas puxando para a direita, como para a direita eu disse que era positivo, então agora eu tenho mais 3. Ou seja, eu tenho 3 pessoas puxando para a direita e 5 pessoas puxando para a direita. Logo, equivalentemente, eu posso dizer que eu tenho 8 pessoas, só que puxando para a direita. A gente disse que ia representar isso por mais. A questão dos números negativos é que, enquanto você só aprende números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 mais 3 tem um significado. Você está somando 2 números naturais, o 1 e o 3. Esse sinal aqui, o único significado que ele tem é o significado operacional, né? Então, se a gente você enxerga isso daqui como um bloco formado por 3 pedaços. Você enxerga o 1, você enxerga o 3 e você enxerga a operação de somar. A partir do momento que você aprende números negativos, isso aqui muda de significado para você. Você não enxerga isso aqui mais como um bloco de 3 pedaços. Você enxerga isso aqui apenas como 2 pedaços, porque você vai passar a enxergar o número com um sentido de para onde ele está apontando, né? No caso aqui, o mais 3 seria o equivalente a apontar para a direita, no exemplo dos vetores que eu estou fazendo. Se fosse temperatura, seriam mais 3 graus positivos, tá mais para perto da água, ficar em estado líquido do que em estado sólido. Se fossem andares de um prédio, esse mais 3 seriam uns andares acima do solo, né? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Vocês não podem enxergar isso aqui mais, esse sinal de mais, como se ele fosse algo à parte do número. Ele é agora um conjunto com o número, porque a partir do momento que você estuda sinais, os sinais eles passam a dar um significado para o número. Aqui nesse exemplo, o mais 5 significa que ele está apontando para o lado direito. Esse significado vai mudar de acordo com o contexto. Pode ser temperatura, pode ser para cima ou para baixo do nível do mar, por exemplo, e por aí vai. Aqui da mesma forma, se eu quiser trocar aqui, esse 3 pessoas apontando para a esquerda, ao invés de eu fazer todo esse desenho aqui, eu só coloco menos 3, para dizer que eu estou com 3 pessoas apontando para a esquerda. Eu não preciso desenhar um vetor inteiro. E aqui eu vou botar um mais 5, porque eu estou apontando para a direita. Final das contas, o resultado desse desenho tem que ser mais 2, ou seja, tem que ser 2 pessoas puxando para a direita. Isso é a regra de sinais para soma. Então, se não tiver... Então, só repetindo aqui mais uma vez, né? Eu vou colocar aqui
outra conta. Essa conta aí seria menos 3 mais 5. Você enxergava isso aqui antes na verdade, você nem conseguia enxergar isso por causa do sinal negativo, né? Não fazia sentido esse sinal negativo quando você estava estudando números naturais. A partir do momento que você aprende os números inteiros, isso aqui passa a fazer sentido, porque cada número agora ele vem carregado de uma informação adicional, que é a direção para onde ele está apontando aqui no meu exemplo, né? Então aqui você entende o 5 como apontando para a direita e o 3 como apontando para a esquerda. Fui claro, pessoas? Essa é a regra para adição de números negativos. Aí, como isso aqui equivale àquela frasezinha que tem na maioria dos livros, o que o Adrian falou, tipo, aqui, se eu não me engano, é mesmo sinal. Aí tem a frase assim: soma-se os módulos e repete-se o sinal. Porque livro de matemática é assim, né? Quando tem essas frasezinhas, né? O cara começa a falar cheio de como se fosse na missa, né? Soma-se os módulos e repete o sinal. Para explicar um negócio que é simples, ele faz uma frase aqui toda cheia de formalidade, né? E aqui sinais diferentes, né? Aquela frasezinha que fala na escola e tal. Subtrai-se os módulos e mantém-se, nem sei se tem acento, depois vocês me consertem aí, o sinal do maior módulo, amém, né? Mas esse desenho e esse desenho, eles são simplesmente essenciais e para explicar toda essa frase aqui, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, já diz o ditado, né? Então assim, se fosse para falar assim, ó, grava alguma coisa, eu ia pedir para você gravar os desenhos, não as frases, tá? E aí, galera, a gente vai juntar isso com a soma de frações, por exemplo. Eu vou colocar um exemplo aqui ainda com números inteiros, só para treinar, que a gente já consegue fazer exercício com isso. Vou selecionar aqui esses caras. Primeiro exercíciozinho, ó. Matemática básica, exercício bonitinho, com amor. É só para dar a resposta, só para dar o valor numérico dessas expressões aqui. Eu acho que 10 tá bom para a gente verificar se entendeu o conceito. Vamos lá. Ó, vou botar aqui o enunciado aqui do nosso problema calcule. Só isso. E aí? Esse exemplo nem valeu, né? Porque esse primeiro exercício aí é exatamente o primeiro exemplo que está aqui, né? Então, eu vou colocar aqui mais 8. Tudo bem? Legal. Tranquilo, né? O que eu quero que você pense aqui? Eu quero que você pense essa frasezinha? Não, eu quero que você pense em vetores. Vetores que têm a mesma direção, né? Só para constar, vetor é uma setinha, tá, pessoas? Quando eu falar vetor, se você já não tiver visto em física, acredito que se não viu esse ano, vai ver no começo, não viu nesse período, você vai ver no próximo. Esse aqui é um vetor, é uma setinha. Bem a grosso modo é uma setinha, tá? Eu quero que você pense, escolha para você positivo é um vetor que aponta para um lado, para um sentido, para mim é direita, e negativo é esquerda. Então aí você responde aqui, ó. Por exemplo, qual é a resposta desse? Rápido, sem pensar muito, vai lá. 1 direita, 4 direita. 1 direita, 4 direita é 5 direita, é assim que tem que pensar, acabou. Isso, aí o pessoal Eric já mandou ali que 5 direto, né?
Tem um acordo tácito, né? O que é um acordo tácito? É um acordo silencioso, um acordo que ninguém fala, mas todo mundo faz, que é o seguinte: quando o resultado da conta der só positivo, ou seja, aqui no caso do meu desenho, se apontar só para a direita, né? Eu não preciso dizer que está apontando para a direita. Por que eu não preciso dizer que está apontando para a direita? Porque, digamos que como você começou aprendendo os números naturais, eles eram o que naturalmente você sabia, né? Então, assim, você pode deixar mais 8 para dizer que está indo para a direita, ou você pode só dizer, deu 8. Mas fica subentendido que ali está apontando para a direita. Está todo mundo entendendo isso? Vou seguir, hein? Menos 4, menos 2, rapidão, vai lá. 4 para a esquerda, 2 para a esquerda, tem que dar o que, obviamente? 6 para a esquerda, né? Se eu tenho 4 carinhas puxando para a esquerda e outros 2 puxando para a esquerda, no final das contas só tem como eu ir para a esquerda e tem que dar 6. Pegou aí, Rafa? Beleza, pensa nas setinhas, é bem melhor do que ficar pensando assim, tem sinais diferentes, tem sinal igual, não pensa nisso não, pensa em vetores, é mais fácil, 3 para a esquerda, 1 para a esquerda, se está todo mundo puxando para a esquerda, claro que só pode ir para onde? Muito bem, eu ouvi todos vocês falando, para a esquerda, e tem que ter 4, né, porque está todo mundo puxando para a esquerda, e no final... 6 e 9, todo mundo puxando para a direita, só pode ir para a direita, então tem que dar 15, né? 15 para a direita, você pode botar o mais ou não. Eu vou botar aqui porque é a primeira vez, né? Se todo mundo entendeu, eu vou bem rápido, porque isso aqui bate pronto, né? Numerozinhos poucos, né? De novo, todo mundo para a direita, vai dar 17. Todo mundo para a esquerda, então só tem como juntar o pessoal puxando para a esquerda, então tem que dar 20. Todo mundo para a esquerda de novo, estou rápido demais, não pessoal? Vou maneirar aqui. Todo mundo para a esquerda de novo, tem que juntar as forças, né? Então é 19 para a esquerda. E de novo, menos, agora, e esse I agora? Menos 25. E para fechar, o ultimão aqui, todo mundo puxando para a direita, 18 tem que ser 23. Para a esquerda, para a direita eu não vou nem botar mais, tá? Um outro exercício rapidinho aqui é esse, ó. Continuando. Deixa eu selecionar aqui para gente. Exercício 2. Página 14. Não, exercício 1, página 14. Aqui eu já... A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: em algum momento vocês pensaram... Aqui é o próximo exercício, tá? Em algum momento vocês pensaram em gravar essa frase aqui? Em algum momento você lembrou dessa frase aqui? Não. Você lembrou, Gabi? Tenta não pensar nela. Tenta pensar nisso aqui que fica mais fácil. Tá? Mas se está te servindo, tudo bem. Só que eu acho que pensar em vetores é mais fácil, né? Então aqui, por exemplo. Vamos fazer isso aqui também, ó. Vamos lá. Aqui, ó, tem um cara puxando para a direita e 5 puxando para a esquerda. Quem é que vai vencer? Direita ou esquerda? Esquerda, e vai ganhar porque ele tem 5 a mais do que o anterior, né? Outro carinha aqui, vamos lá, 9 para a esquerda, 4 para a direita. Quem vence de novo? Esquerda. Esquerda, e vence porque, né, tem 5 a mais, novamente. E agora? 3 para a esquerda, 6 para a direita. Quem vence é direita, não vou botar mais porque a direita é o normal, e deu 3, positivo. Tô muito... aqui de novo, né? Menos 8 para a esquerda, 3 para a direita, tem que dar menos 5. Alguém estava
com menos 5 na cabeça, no dia que fez esse exercício aqui. E aí, só para desencargo de consciência, o último, mas não menos importante, esse cara daqui. Estou falando de números inteiros ainda, né? Daqui a pouco a gente vai deixar a coisa mais interessante. Responde primeiro para mim. Direita ou esquerda? Mais ou menos. Quem que vence aí? Isso, mais, né? E vence porque é direita, mais, né? E vence porque tem quantos a mais? Pode contar no dedo: 17, 18, minha mãe me ensinou assim: 19, 20, 21, 22, 23. Contar no dedo mesmo: 6. 6 positivo, que eu não preciso colocar por causa daquele acordo. Vai nada, Adrian, vai nada. Cada um com a sua. Democracia, cada um votar no que quer. E parar de encher a paciência dos outros no Facebook. As pessoas usam Facebook ainda? Desculpa, o tio aqui é velho, mas eu acho que Facebook não usa ainda, né? Não usa mais, né? Ninguém usa, né? O negócio agora é, no mínimo, o mais antigo é o Instagram, né? O mais antigo é o Instagram. Instagrammer. Usa, não, mas calma aí. Né? O Facebook virou aquele negócio, aquela gaveta lá do guarda-roupa que tu tem um monte de tralha, né? Tu só usa assim, tu larga um monte de coisa lá e quando tu precisa tu vai lá e pega. TikTok é aquele negócio de fazer dancinha com o braço em volta da cabeça, né? Bizonho aquilo ali, gente. Vocês gostam daquilo? Bizarro. Eu tô no Instagram lá, mas vocês vão ver que eu não uso. Mas eu tô lá, só para dizer que tem. Eu não respondo vocês no WhatsApp, pô, vou responder vocês no Instagram. Você tá doido? Pode seguir. Se liga. E aqui, vamos voltar aqui pro serviço. Esquerda ou direita, quem vence? Positivo ou negativo, quem vence? É o positivo, né? Porque tem 7 a mais. Aqui eu decidi colocar o mais. Eu tenho o direito de colocar ou não, tenho liberdade. E deu 7 a mais, né? Aqui de novo, ó, positivo vence e vence porque tem 17. E aqui por último, fala para mim. Isso aí, menos 1, porque 31, né, venceu por 1, por pouquinho. Isso aí, beleza. Tranquilo. E agora, quando o negócio aperta um pouco, deixa eu ver aqui se eu posso ir mais à frente. Página 57. Página, aqui mesmo, página 57. E se a bagunça for assim agora? Deixa eu me dar só um minutinho aqui. Era o 57, exercício 3. Achei. Tá aí na telinha. Complicou, Morores? Ainda dá para seguir, né? Ó, aqui é o seguinte, vocês não podem confundir, tá? Por que vocês não podem confundir? Vocês não podem confundir a regra aqui para juntar as frações e vocês não podem confundir a regra dos sinais. São duas coisas separadas. Vocês sabem fazer o acúmulo, né? A soma das frações. Vocês já aprenderam isso antes. Moromores. Vocês já sabem juntar frações. Essa é uma coisa. E agora você tem a regra de sinais para adição, que é outra coisa. E como é que a gente vai proceder aqui? Do mesmo jeito que antes, tá? Você vai pegar o teu método preferido, tá? Aqui no caso, quando tinha um só, lembra que a gente só multiplicava, né? Então aqui fica 4 vezes 1, né?
e aqui tem um 3. Eu vou fazer a letra B primeiro, que é o caso que a gente está mais acostumado. Qual o método que você vai fazer para juntar as frações aqui? Não sei, pode ser qualquer um, tá? Mororó, eu prefiro a borboletinha aqui, então faça. Se for, eu vou fazer borboleta aqui. Aí vou fazer 2 vezes 3, aí vai dar 6. Eu só mantenho o sinal aqui, tá? Para não embolar o meio de campo. Menos 6, tá? E agora 5 mais 1, aliás, 5 vezes 1, vai dar mais, dá o mais 5 lá, normal. Eu não estou mexendo no sinal, estou só multiplicando, tá? Fiz assim, aí agora eu fiz assim, e agora eu vou fazer assim, 5 vezes 2 é 10. E eu sei que embaixo é 10. Mas aí agora, pessoas, preste atenção no seguinte. Agora que tu juntou as frações, né? Pelo método que te convém, pelo método que você achou melhor, você agora vai aplicar a regra de sinais aqui para ver quanto é que vai dar isso. Quanto é que dá? De novo, a história é igual, né? Menos 6 mais 5, quem vence? Esquerda, porque tem negativo, né? Então aqui vai dar menos, porque tem 1 a mais. E vai dar 10 embaixo, porque estou só repetindo o que eu já achei antes. Galerinha, vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui? Quem não, fale agora ou cale-se para sempre. Tá processando, Dani? Vamos lá, vamos processar. São 2 coisas diferentes. A primeira coisa é juntar as frações. Quando eu junto as frações, eu não me preocupo com os sinais, eu só repito os sinais que estão escrevendo lá. Meu Deus, eu estou entendendo a matemática. Claro, com paciência e perseverança. Vem com titio Dan. Como é que é? Mororores. O que vocês falam? Como é que Larisa falou? Moromores. É isso aí, meus seguidores do Instagram. Vai, Moromores. Isso aí, Rafa. Tá entendendo, cara? Exploda a sua mente. Boa, moleque. São 2 coisas, Dani, são 2 regras diferentes. A primeira regra é a regra de juntar as frações. Exatamente, Sofia. Esse método foi o método da borboleta. Está lá na nossa aula de frações. Beleza? Tá na playlist, tem uma playlist no YouTube, inclusive, só com as nossas aulas de matemática básica. Legal? Então, o método que vocês vão usar para juntar as frações, para mim, tanto faz. São qualquer um daqueles que eu ensinei servem. Só que, além disso, separado, tem a regra dos sinais. Então, primeiro você junta as frações e depois você aplica a regra dos sinais. Então, aqui eu vou usar aquele método de deixar todas as frações com o mesmo denominador. Lembrando que o denominador dessa fração aqui é 1, tá? Então, vou escrever aqui em vermelho. Vamos ver. Tem alguma coisa que eu consiga multiplicar o 2 para virar 4? Tem. 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, vou multiplicar esse carinha por 2. Vou colocar aqui em verde. Vezes 2. E o 1, tem alguma coisa que multiplique ele para virar 4? É óbvio que tem. O próprio 4. Então, vou multiplicar ele por 4. Quando eu fizer isso, todos os denominadores vão ficar iguaizinhos. Mororó, mas e os sinais? Não estou preocupado com eles agora, estou só juntando as frações, né? Lembra que tu faz embaixo, tu também tem que fazer em cima. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. O que tu faz embaixo, tu tem que fazer em cima. Estou repetindo o sinal aqui, porque não estou olhando para ele. 2 vezes 1 dá 2. E agora negativo de novo. Aqui, como já era 4, é só repetir o número. E é claro, negativo, porque eu não estou prestando atenção nele. E embaixo vai ficar 4. Essa era a regra, que deixava todos os denominadores iguais. Eu poderia escrever um denominador para cada aqui, mas é difícil escrever isso no aplicativo, tá? Você pode escrever 8 sobre 4, 2 sobre 4, 1 sobre 4, que dá certo. Galerinha, dependente do método,
Juntou as frações? Juntou. Agora você vai aplicar a regra de sinais. Aqui tem um detalhe extra, que você pode pensar ou não. Eu vou fazer sem pensar nele, tá? Aqui tem 8 carinhas puxando para a esquerda, porque é positivo, lembra? E tem 2 carinhas, eu troquei aqui, mas não tem problema. Tem 8 caras puxando para a direita, tem outros 2 puxando para a esquerda e outro puxando para a esquerda também. Quem vai levar essa briga aí cuidado, Sofia, regra dos sinais, irmã. Cuidado, toma cuidado. Aí, aqui eu tenho que tomar cuidado agora com o sinal. Isso aí, Gustavo, isso aí, Isa. Entendeu, Sofia? Porque eu tenho 8 para um lado e tenho 3 puxando para o outro. Então, quem vai ganhar aqui é a parte positiva, porque eu tenho 8 puxando para a minha direita, e ele vai conseguir abater esses 3 que estão puxando para a esquerda, sobrando 5, tá? Opa, aqui, mané, V, nada de V. E aqui, que V, cara, tá louco. E aqui é 4, tá bom? Eu não vou fazer o tracinho não, porque dá muito trabalho. Entendemos? Faço mais um? Sim, falso. Me equivoquei. Me equivoquei. Entendi agora. Beleza, Sofia. Farei, Carol. Farei. Aqui, a mesma coisa. Eu vou usar a mesma técnica, tá? Lembrando, são 2 regras diferentes, cabecinhas. Existe a regra de frações e existe a regra dos sinais. Para juntar frações, você já aprendeu na aula anterior. Depois você junta, aí você vai pensar na regra dos sinais, tá bom? Então vamos lá, vamos juntar. Qual o método que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher o mesmo do anterior, porque eu quero. Mororó, mas eu prefiro o outro. Tranquilo, usa o outro. Não interessa, o método que você quiser é o método que você vai usar. Para juntar fração não tem problema, não vai dar errado. Então aqui, de novo, o denominador aqui é 1. Legal. Não tem nada que multiplique o 2 para virar 5, nem que multiplique o 5 para virar... Nada inteiro, né? Não tem um número inteiro que faça via multiplicação 2 virar 5. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar esse cara aqui por 5, que aí vai virar 10. Eu vou multiplicar esse cara aqui por 2, que ele vai virar 10. E eu vou multiplicar esse cara aqui por 10, que aí vai virar 10 também. Quando você fizer isso, meu amiguinho, vem cá, eles deixam. Você deixou? Você tá bem? Graças a Deus. Gente, aqui agora é assim, só crossover. Vários crossover, hein? Aqui, galera, continuando, a gente multiplica por 10. Porque agora todos os denominadores viraram 10. Legal, vocês gostam, né? Vocês gostam da bagunça. Multiplicou todos os denominadores, tem que multiplicar os numeradores também. Vamos lá? Aqui virou 10, aqui virou 10, aqui também virou 10. Mas para esse virar 10 eu multipliquei por 10. Não estou olhando para sinal ainda, então aqui eu só vou repetir menos e vou escrever 10 vezes 3, 30. Não estou olhando para sinal ainda, então vou repetir o sinal e vou fazer a conta. Esse aqui eu multipliquei por 2, aqui também, aqui vem 8. E de novo, 5 vezes 5, repete o sinal, vezes 5. E embaixo o denominador ficou igual para todo mundo, que ficou 10, então só vou escrever uma vez. Juntou as frações? Juntou. Agora você vai se preocupar em regra de sinais. Vamos lá. Tem 30 puxando para a esquerda, tem 8 puxando para a esquerda e tem 5 puxando para a direita. Isadora já matou aí. Quem vai vencer é parte negativa e vai vencer porque vão sobrar 33 do lado esquerdo para fazer a conta. E embaixo é 10. Matemática básica é básica.
Só no amorzinho. Tranquilo, galera? Mororó, faz mais um? Faz mais um? Fala, Eric. Fala, Eric. Fala, Eric. Ele não me escuta? é verdade. Não fala não. Escreve, Eric. Eu não escuto mesmo não. Eu silencio a página aqui para a voz de vocês não aparecer. Sim, Ericzão. Sim. Vamos dizer o seguinte. Tem várias maneiras de interpretar esse sinal aqui, tá? Boa pergunta. Tem várias maneiras de interpretar esse sinal aqui e todos eles querem dizer a mesma coisa. A primeira interpretação que eu posso ter disso daqui é menos 33, 33 negativos, né? Sobre 10. Ou seja, o sinal de negativo está em cima da fração. Ok? Uma outra forma de interpretar isso aqui é 33 sobre menos 10. É meio diferente, quase ninguém usa, mas quer dizer a mesma coisa. Você só vê isso aqui nos livros do ensino fundamental, mas ninguém usa, porque é mais fácil deixar o sinal para cima. É mais fácil operar quando o sinal está para cima. E por último, tem esse significado aqui, que é o menos 33 sobre 10. O menos está fora da fração. Qualquer uma das formas que você escrever são equivalentes. Todos esses três números são a mesma coisa. Esse aqui a gente não usa muito, então não força muito seu pensamento nisso. Esse cara aqui e esse cara daqui. Legal? A gente tem 10 minutos. O que eu vou... Respondi tua dúvida? Estão me chamando já. Yes. Legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou terminar essas outras duas. E a gente continua falando disso na próxima hora aí, tá bom? O link é o mesmo de sempre. Legal. Vamos fazer aqui? De novo, né? Aqui é 1. Então, estou fazendo. Aqui, de novo, como tem mais de duas frações, eu vou usar aquele método de igualar os denominadores, né? Que é um método mais eficiente para esses casos. E aí, meu irmão? Caraca, aí sim. Como é que você está, José? Beleza? Estou em aula aqui, ensinando as meninas sobre uma fração para ver se eles passam de passar vergonha na sua prova. Nada, você não atrapalha em nada, eles gostam. Valeu. Crossover, ficam sacaneando aqui, ó. Juntei frações, galera, ó, aquele método bacana de deixar os denominadores iguais, ó. Não tem nada que multiplique o 3 e o 4, o 3 faça ele virar 4. Era o Yugi é professor da agronomia. Ele estava um tempo fora, afastado para fazer doutorado, voltou aí. Ó, vou multiplicar isso aqui por 3 para virar 12. Vou multiplicar esse cara aqui por 4, que ele vira 12. E esse outro aqui eu tenho que multiplicar por quanto? Boa, 12, porque aí fica todo mundo igual. Feito isso, agora estou juntando as frações. Que bom que vocês pegaram a ideia. Não estou olhando para os sinais, ó, 28 mais 24 menos 3.
E embaixo, todo mundo vai ficar com 12. Para não ficar escrevendo 3 frações, como os denominadores estão iguais, eu só escrevo uma só, que não tem necessidade de escrever as 3. Voltei aqui. Mas se eu quisesse, Mororó, podia, sem problema. E agora sim que eu juntei as frações, regra dos sinais. Eu vou fazer com esses dois aqui primeiro, ó, que dá 21, né? Para a direita. E agora eu vou juntar com 28. Todo mundo concorda que dá 49 sobre 12. Lembrando que quando a gente está trabalhando com frações, a gente tem sempre que, quando termina a conta, se perguntar se dá para fazer alguma simplificação, tá? Dava em algum lugar para simplificar aqui? Dava para simplificar esse cara? 1 com 10, por exemplo. Não. 1 com 10 não dá, né? 5 com 4, não. 33 com 10, dá para simplificar? E 49 com 12, dá para simplificar? Tem alguma coisa que divida o 49 e o 12 ao mesmo tempo? Não. Então, nenhuma dessas opções aqui são simplificáveis, tá? Mas, se fosse o caso, tem que ficar esperto e não dar mole, tá? A última, para a gente ir embora, para tomar um cafezinho e voltar para mais um tempo de matemática. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. 1 tem que multiplicar por 4. E esse cara aqui eu não tenho que multiplicar por ninguém. O denominador embaixo fica 4. E aí, agora que eu juntei as frações, aí a gente vai usar a regra de sinais. Quem vence essa disputa aí? Primeiro, vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Luizinho, eu fiz a mesma coisa de antes, ó. Só que quando só tem 2 frações, aí eu nem preciso escrever, porque veja só, aqui vai ser 1, né? Esse cara aqui é 4, esse cara tem que virar 4 também, né? Então é só eu multiplicar por 4. Só que como eu multiplico esse por 4 e esse também, no final das contas eu nem escrevo esse cara, eu só multiplico esse cara aqui, 4 vezes 1, 4, e depois eu junto os sinais. Gabi, que interrogação foi essa aí? Fala, Gabi. Fala não, escreve, né? Gabi mandou um sim, depois mandou interrogação. Ó. Em cima. Legal. Passa esse mico com a Clélia não, hein? Que a Clélia não perdoa. Pronto, aí acabou, né? Dá menos 7 sobre 4. E acabou. E por enquanto é só, galera. São 9h15. Vamos voltar a 9h30? Vou tomar um café aqui e aqui as coisas são mais longe. Show! Na volta, galera, a gente vai falar sobre a outra regra que tem, que é a regra da multiplicação para os sinais, belezinha? Beijo no coração. Até daqui a pouquinho. A gente volta aí. Tá sendo um prazer. Nós vimos a regra para sinais de quando a gente está fazendo uma soma, né? Ou seja, uma adição ou subtração, né? Qualquer uma das duas, tá? Essa é a regra dos sinais. Mas agora, como que eu vou proceder? Se eu tiver outras contas, né, na minha expressão numérica. Em outras palavras, eu tinha dito que para a gente usar essa regra dos sinais aqui, a gente tinha que, a priori,
ter apenas sinais de mais e de menos na nossa expressão, né? A gente não podia ter uma conta de multiplicação, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai proceder se tiver uma conta de multiplicação, por exemplo? A gente vai ter que usar a regra dos sinais para multiplicação. Aumentar um pouquinho, fazer de azul. E se a regra para soma ficou fácil com aquele desenho, a regra para multiplicação, ela fica mais simples ainda. Imagina que eu tenho um vetor aqui, certo? Apontando para a direita, tá? Então eu tenho esse vetor. Vou escrever aqui um vetor, na nossa configuração lá era mais 5, né? E eu quero simplesmente que vocês peguem esse vetor e transfiram ele para o outro sentido. Ou seja, eu quero que vocês peguem, se isso aí são pessoas, né? Eu quero que vocês peguem essas pessoas que estão puxando para a direita e invertam, tipo, dê uma ordem para essas pessoas e fala assim, ó, a partir de agora vocês vão puxar para a esquerda. Vocês conseguem fazer um desenho que representa isso? Mudar o sentido de. Opa, perdi aqui, passei direto. Vocês conseguem mudar o sentido dessa seta aqui? Fazer um novo desenho com sentido ao contrário? Com sentido contrário? Pois é, só isso. Bobo, né? Tem um desenho para isso? Tem, é esse aqui. Aí é claro, se eu quero mudar o sentido dessa seta para lá, então agora, se eu quiser representar ela numericamente, ela deixa de ser o mais 5 e passa a ser o menos 5, certo? Não, eu só quero que você faça um novo desenho, aqui assim, vou recomeçar. Eu tenho essa seta aqui em laranja, deixa quieto essa em azul aqui, e eu quero simplesmente que você pegue esse desenho e inverta ele. É possível? Você tem capacidade de fazer esse desenho? Aí vai falar assim, claro, né, Mororó, não tenho nenhuma dificuldade nisso, isso aí é bobão de fazer, é claro que eu consigo. Aí claro que tem, é só fazer a seta invertida assim. Tá, eu vou fazer um outro desenho. E vou perguntar, caraca, Mororó, não é possível que isso seja tão fácil. Calma, vamos chegar lá. Matemática. Então eu tenho essa seta que é representada aqui por, sei lá, vou botar aqui um menos 2, tá? E eu vou pedir a mesma coisa. Eu quero que você mude o sentido desse vetor. Vocês conseguem fazer um desenho que, professor, depois o senhor pode liberar a presença? Caramba, Chayara. Pode sim, eu vou lá, eu libero lá a presença para você. Só me avisa quando a aula estiver terminando, tá? Esquece até o símbolo aqui. Esquece esse símbolo, inclusive. Você consegue mudar o sentido dessa seta aqui? Você consegue desenhar isso aqui de uma outra forma? Consegue, né? É bem simples, né? Consigo, é só pegar um lápis aqui, desenhar aqui e fazer assim, tipo, dessa cor aqui agora, né? E se eu chamar isso aqui, eu sei que você chamava isso aqui de menos 2, né? Esse cara aqui agora, ele vai passar a ser o mais 2. Basicamente, é isso que uma multiplicação por negativo faz. A maneira que a gente tem de representar isso aqui, sem ter que escrever isso e sem ter que fazer o desenho, é essa forma aqui, ó. Menos
entre parênteses, mais 5. É isso que significa uma multiplicação por menos 1. Em termos de sinais, né? Multiplicar por menos significa simplesmente transformar o vetor que apontava para a direita no vetor que aponta para o outro sentido, no caso, para a esquerda. Entenderam o que eu acabei de dizer? Colocar um menos, e é claro, né, um parênteses, envolvendo o número em questão, é a forma simples de escrever tudo isso aqui que eu escrevi. Então, aqui em português está escrito: mude o sentido do vetor 5 para a direita. Ou seja, transforme o vetor 5 para a direita no vetor 5 para a esquerda. Ficou claro? Se não ficou claro, eu mostro aqui um outro exemplo. A forma simples de escrever esse vetor e essa frase aqui é simplesmente menos, abre um parênteses, menos 2. O que está escrito aqui em português seria: mude o sentido desse vetor. E é claro, o resultado disso tem que ser o vetor mais 2. Será que ficou claro? Não, Mororó, não pode ser. Eu aprendi que tinha uma regra de negócio de mais com menos, amigo do meu amigo, inimigo do meu inimigo. Eu aprendi um monte de frases desse tipo. Aprendeu sim. Desculpa, que pena. Desculpa aí, cara. Não queria que você passasse por isso. Menos comendo a mais. Não, cara. Você aprendeu tudo isso? Desculpa, Riquelme. Não queria que você tivesse passado por isso, não. Uma pena. Não foi culpa minha, desculpa. Vou botar o computador para carregar aqui. Vamos lá. Matemática é linda demais. Eu vou dizer agora aqui. Se você tiver ligado no que a gente estava... besta. Bobão você. Piadas Prosa 2022. Se não for ruim, a gente nem conta. Que viagem, velho. Doido. Ai. Ó, se liga aqui. Gente, simplesmente, essas frasezinhas, Las Mejores 2013. Oh, meu Deus do céu. Simplesmente, gente, quando a gente está tratando de multiplicação, esse sinal, primeiro vai ter um parênteses, né, indicando essa multiplicação, ou o próprio sinal de ponto, né, um pontinho para dizer que eu estou multiplicando, tá? A gente vai ver alguns exemplos. Mas basicamente, esse menos aqui, na multiplicação, ele tem o sentido dessa expressão aqui. Mude o sentido, falei sentido duas vezes, né? Mude o sentido do vetor que está dentro do parênteses, tá? Quando eu estou trabalhando com multiplicação, é só isso que existe. Só sinal de menos é capaz de dar essa ordem, tá? Então, é claro que quando eu tenho um sinal de menos aqui, ele vai inverter o sentido do vetor positivo, né, para a direita, e vai transformar ele num vetor para a esquerda. Por isso que fala que menos com mais dá menos, mas você não precisa gravar isso. Eu quero que você olhe o negativo na hora de multiplicar, tá? Que é ele que dá a ordem de inversão de sentido do vetor. Da mesma forma, eu tenho um outro aqui, ó. Esse menos está multiplicando o menos 2. Então, mais uma vez, ele está dando um comando de mudar o sentido do vetor que está dentro do parêntese. E é claro, se o vetor é 2 para a esquerda, ele passa a ser 2 para a direita. Você percebe que a partir desse momento não existe mais multiplicação aqui. Tanto é que eu não preciso mais colocar os parênteses. Então, se eu quiser deixar menos 5, já está legal. Da mesma forma aqui, ó, a partir do momento que eu fiz a multiplicação, não precisa mais de parênteses, porque a ordem já foi dada, ok? Todo mundo entendeu?
Oh, meu Deus. Quem comanda a mudança de sentido na multiplicação é o sinal de menos. Legal? Pura e simplesmente. E aí, a gente já consegue resolver exercícios para deixar isso mais firme na mente, tá? Vamos ver aqui, 29, exercício 29, não, página 29. Vamos lá. Exercício 29, primeiro o exercício 3. Vamos colocar esse bonitinho aqui. Se quem comanda, calma aí que eu vou colocar um pouquinho mais alguns. O exercício 3. Tá, pronto. Queridos, vamos fazer o exercício aqui. Pergunto, tem multiplicação na minha expressão numérica? Tem ou não tem? Diga aí, digita 1 se você estiver vendo as multiplicações aqui na letra A, por exemplo. Tem, né? Inclusive só tem multiplicações. Você não pode mais enxergar esse mais 1 aqui como se fosse um sinal de adição, porque lembra, quando você aprende sinais negativos, o número ele tem agora que vir carregado de um outro significado, porque eu tenho que saber se ele está apontando para a direita ou para a esquerda, no nosso caso dos vetores, né? Eu tenho que saber se ele é quente ou se é frio, se é acima do nível do mar ou se é abaixo do nível do mar. Então, todos esses mais aqui não fazem nenhum sentido em ser sinais de adição, eles são sinais que são representantes do significado da direção do vetor, né? Ah, Mororó, então como é que eu procedo para resolver essa multiplicação aqui? Muito simples, esquece os sinais e multiplica, tudo que tiver aqui. Como só tem multiplicação, é só fazer a multiplicação. Como só tem um multiplicando, até onde eu me lembro, o resultado dessa multiplicação toda aqui vai dar 1. Todo mundo entendeu? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Todos concordam? Sim ou não? Maravilha. Agora que você multiplicou todo mundo, você vai pensar no sinal. Tem algum sinal de menos na multiplicação? Não. Então acabou, a resposta é 1 mesmo. Não tem o que fazer. Simples assim. Não fiz mais com mais, não sei o quê, amigo do meu amigo não sei o quê, fiz nada disso. Mororó, não é possível. É possível sim. Aqui de novo, só temos multiplicações, tá? Mas tem sinais negativos. Mas esses sinais negativos aqui são só para dizer o sentido do vetor, tá bom? E aí a gente vai ver como é que vai trabalhar com eles na multiplicação. Como é que faz? Multiplica todo mundo. Então você vai fazer 3 vezes 2, que dá 6. 4 vezes 6, que dá 24. Vezes 1 vai continuar 24. Vezes 5, aí, pô, Mororó, aí tu pegou pesado, 24 vezes 5. Aí você vem aqui pro canto, ó, faz, ó, 24 vezes 5, se não lembrar, se não souber, aí vai chegar à conclusão que vai dar 120. E pronto, deu 120. Pergunta. Agora eu vou decidir o sinal. Tem sinais de negativo? Tem. Quantos? Tem quantos negativos? Então é o seguinte, ele vai pegar o primeiro negativo, vai mandar o 120, que é um vetor apontado para a direita naturalmente, porque ele é positivo, tá? Vai mandar ele virar para a esquerda. Depois, esse outro menos aqui, ele pega o vetor que estava para a esquerda e manda ele voltar para a direita. E esse terceiro negativo aqui, pega o vetor que estava para a direita e volta ele para a esquerda de novo. Ou seja, o resultado é menos 120. Por quê? Porque quem comanda a mudança de sentido na multiplicação é o sinal de menos. Larisa falou, oxe. Mororó, não entendi muito bem. Vem cá. Quem manda o vetor mudar de sinal, mudar de sentido, é o menos, não é?
Se o vetor naturalmente ele está apontando para a esquerda, se eu colocar um sinal negativo, ele vai para a esquerda. Se ele começa para a direita, um sinal negativo, ele vai para a esquerda. O que acontece se eu multiplicar ele por negativo 2 vezes? Boa, Adriana. Lindo, você chegou na conclusão do nosso pensamento aí. Isso aí, Riquelme, fica positivo. Por quê? Porque dar 2 ordens de mudar o sentido é a mesma coisa que fazer nada, né? Ele vai e volta. Como aqui tem 3 sinais negativos, né? Ele vai mandar ir e voltar e depois ele vai mandar ir de novo. Então ele vai para a esquerda. No fim das contas, você não fica igual um computador, né? Mandando ele ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, né? Você só conta quantos tem e pensa nisso aí que o Adrian falou. Se a quantidade de sinais negativos for ímpar, isso quer dizer que vai sobrar um negativo mandando ele voltar para a esquerda. Então a resposta é negativo. Se a quantidade for par, ele vai ficar mandando indo e voltando, ir e voltar e vai terminar no mesmo lugar onde ele começou. A resposta, então, é positiva. Todos entenderam? E aí, quando eu dou essa aula aqui, todo mundo já aprendeu a fazer a multiplicação rápida, aí tem sempre um que está fazendo lá, menos com menos dá mais. Então, mais com menos dá menos. Então, menos com menos dá mais. E aí, mais com menos dá menos. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Você não vai fazer isso nunca mais na sua vida. Você vai olhar para cá e vai perguntar. Número 1, tem conta de multiplicação? Tem. Então, eu vou fazer a multiplicação. Vou multiplicar tudo isso daqui. Eu já vou te ajudar logo. Isso aqui vai dar 120 também, tá? Por quê? Por que tem que dar 120? Não sei se você percebeu, são os mesmos números que tem aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que dar 120. Multiplicou, aí agora tu vai pensar no sinal. Tem quantos sinais de menos na multiplicação? 5. Aí, só a última vez que eu vou falar isso. Como tem 5, ele vai mandar ir e voltar. Já gastou 2. Vai mandar ir e voltar, já gastou mais 2, então já gastou 4. E vai mandar ir, no final das contas. Como são 5 negativos, é menos 120 também. Fechou, galera? Fechou, né? Pegaram bem a ideia, né? Responde para mim rapidão aqui, então. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É a multiplicação? Claro que é. Então, o que você vai fazer? Vai multiplicar todo mundo. Multiplica todo mundo aí. Muito bem, 64. Agora você pensa no sinal, positivo ou negativo? Claro que é positivo, porque tem 6 sinais negativos. Você não olha para sinal de mais em nenhum momento da multiplicação. Porque quem comanda a inversão do vetor é o sinal negativo. Então, voltando, vamos continuar essa brincadeira. Vamos fazer essa aqui também, ó. 3, fazer aqui 3 vezes 4, 12, 6 vezes 2. Eu vou fazer essa conta para vocês, deu 72. E o sinal? Tem 1, 2, 3 negativos, então a resposta é negativa. E para fechar, aí deixa eu fazer aqui também, aqui dá 30, 36 aqui, 24, 3 vezes 24 é 72 também, vai dar 720. 1, 2, 3, 4, claro, 720. Multipliquei, e aí conto os sinais, 1, 2, 3, 4. Então é positivo, porque esse vai matar esse, e esse aqui vai matar aquele lá. 720 positivo, que eu posso escrever com mais ou sem mais, né? Tanto faz. Porque quando só tem um no começo, eu não preciso escrever o sinal positivo. Entenderam como é que funciona? Bonitinho, né?
fazer mais outro aqui. Vou pegar esse. Podemos fazer mais outro? Então vamos. Mais um aqui de multiplicação. Eu já acho que esse aqui é o 5, né? Vamos lá. Pergunta básica. Tem operações de multiplicação aqui? Sim ou claro? Sim, né? Tá todo mundo enxergando que a multiplicação é isso aqui, né? Tranquilão? Como a multiplicação é aquilo ali, o que a gente faz primeiro? A multiplicação. E para fazer a multiplicação a gente tem que usar as regras de sinais. Como ali não tem negativo nenhum, eu só vou multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. E como não tem negativo, a resposta é 6 positivo mesmo. E o resto, Mororó? O resto você repete, porque você só mexeu naquilo que está em vermelho. Fui claro ou não fui claro? O momento de falar é esse. Claro, beleza. Pergunto, ainda tem multiplicação para fazer? Não. Então agora você vai usar a regra de sinais da adição, que é aquela, né? Tem 6 puxando para a direita e 10 puxando para a esquerda. Quem é que vence? Pedaço negativo, porque tem 10, né? E ganha porque tem 4 a mais. Então são 4 apontando para a esquerda. Beleza ou não beleza? Beleza. De novo, vamos continuar a letra B aqui agora. Tem multiplicação? Tem. Quem é a multiplicação? Escreve aí para mim quem é a multiplicação. Quase, gente, quase. Isso aí, Gustavo. Lembra que a partir do momento que você aprende sinais negativos, o número, ele nunca está sozinho, ele sempre está acompanhado de uma carga, ele tem que ter um significado. Aqui não precisa botar o significado porque é positivo e está depois do pontinho, então todo mundo sabe que é positivo. Mas o significado desse 7 aqui é menos. Ele está apontando para a esquerda, vamos dizer assim, não é? Então a multiplicação é menos 7 vezes 9. Massa. Então o que eu vou fazer? Repito 18, deixo ele quieto. Dou um espaço aqui, porque eu tenho que botar o sinal da multiplicação daqui a pouco. E faço a conta. 7 vezes 9. Até onde eu lembro, faço aquele macetinho do dedo assim, ó. 7 vezes 9 dá 63. Como tem um sinal negativo, fica menos 63. Acabaram as multiplicações. Regra da soma agora. A resposta vai ser negativa, porque tem mais gente puxando para o lado negativo. E aí você tem que fazer aí quantos a mais tem do lado que está puxando 63, né? 18, 28, 38, 48, 58... 59, 60, 61, 62, 63. Tem 45 puxando para a esquerda. Então a resposta é menos 45. Quem não entendeu, fala agora. Quem não entendeu, grita. Mas grita no chat. Essa aula é para gente é para você que tem dificuldade. Então lembra de falar. Se não entendeu, fala. Ó, de novo, eu vou repetir o processo. Multiplicação. Tá aqui, igualzinho. Faço ela, dá 12, não tem sinal negativo para eu pensar, então é 12 mesmo. Repito, menos 20. Acabaram as multiplicações, então agora é a regra da adição. Tem 20 puxando para o lado negativo, então vai dar menos 8. Sem estresse. De novo. Mais uma vez. A multiplicação aqui agora vai até o mais 2, né? Lembra? O número tem significado agora. Eu tenho que pegar o sinal que dá o significado para ele.
Então vamos lá, vamos seguindo. Então repito que eu não mexo, que eu não vou mexer e faço a conta. 2 vezes 3 é 6. Como não tem sinal negativo, vai ser mais 6 mesmo. A resposta aqui vai dar menos 9. Tranquilão, né? Bom, eu queria falar mais. Mas são 10 horas, né? A gente começou um pouco mais tarde, mas aí depende de vocês que sabem. Por exemplo, como é que a gente vai fazer com frações? Então vamos. Então vamos que vamos. Vamos mais um tiquinho aí. Se não der, vamos esperar os nossos patrocinadores me mandar. Isso aí, eles vão mandar a gente embora às 10h30. Vamos até 10h30. O que vocês acham? Esticar um pouquinho aí. Vamos nessa, né? Então vamos. Vocês veem que eu estou trabalhando com números inteiros aqui. O que está faltando falar, né? O que vocês acham que está faltando falar? Claro que está faltando falar de frações, né? Vamos nela lá. Vamos, página 43. Eu acho que não, hein? Acho que é página 64. Isso, página 64. Qual o exercício? Tá bom, vamos nessa. Para começar, esses daqui, tá, gente? Vamos chamar aí de exercício 6. Aí lembra, gente. Então, sabe o que é legal, o Riquelme? Eu nem vou falar de números decimais. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula extra. Vocês me pedem, pô, Mororó, vamos se encontrar aí num horário que você está disponível para falar de número decimal, tá? Mas nem botei no programa. Mas a gente pode falar. Mas o bacana é o seguinte: o bacana é que vocês só precisam gravar agora as regras para juntar os números. Por exemplo, vocês sabem juntar números inteiros, vocês sabem juntar frações relativas, vocês sabem juntar pelo método da borboleta, né, as frações no caso, né? Vocês juntam. E vocês sabem usar as regras de multiplicação também. As regras para juntar são de cada grupo de números. Por exemplo, frações têm um jeito de juntar. Decimais tem um jeito de juntar, só que a regra dos sinais é sempre a mesma para qualquer conjunto de número, entendeu? Então esse pensamento que a gente está tendo aqui, ele funciona também para se aparecer um número decimal aqui. A única coisa que você vai precisar aprender a fazer é juntar número decimal. Por exemplo, você sabe que se somar 1,2 para juntar 1,2 e 0,9, né? As vírgulas têm que ficar uma embaixo da outra. Então, o 9, se for 1,26, por exemplo, o 9 tem que ficar embaixo do 2, não embaixo do 6. Mas e se for menos 1,26 mais 0,9? Não interessa. O jeito de juntar os decimais continua, você tem que aprender, e a regra dos sinais vai ser a mesma. Está multiplicando? Não, é só fazer a regra dos sinais para adição. A resposta aqui vai dar negativa e vai dar, eu vou adiantar aqui, vai dar 0,36, é isso? É isso, vai dar menos 0,36. O que eu fiz aí? Nada, eu sei que aqui juntar decimal é vírgula embaixo de vírgula, e eu sei que a regra dos sinais é a mesma para todo mundo. Como esse aqui é mais gente, né, puxando para a esquerda, entre aspas, porque é 0,26, né, não pode ser 0,26 pessoas, mas eu sei que quem vence é o pedaço negativo, né?
Aí eu fiz a subtração deles aqui, porque o que tem a mais é 0,36. Clareou? Se clareou, vamos de novo. Tem multiplicações nessa pequena expressão? Tem multiplicações nessa pequena expressão? Tem, não tem? Você aprendeu a multiplicar frações numa aula nossa aí que a gente já teve e viu que era muito fácil. Era só multiplicar em cima, 1 vezes 4 dá 4, e multiplicar embaixo, 5 vezes 3 dá 15. E assim que se junta frações na hora de multiplicar. Agora que você juntou, você vai pensar no sinal. O sinal é positivo. Por que o sinal é positivo? Porque não tem sinal negativo para mudar o sentido do vetor. Então a resposta é positiva. Tranquilão? De boa? Ai, tá barulho isso aqui. Deixa eu tirar aqui o som do telefone. Pronto. E esse cara, a mesma coisa. Tem que dar 28, porque é 4 vezes 7, e sobre 45. Para decidir o sinal, você vê quantos sinais de menos tem. Só tem um, então a resposta é negativa. A resposta então é menos 28 sobre 45. Sem mistério. Porque você já aprendeu a regra dos sinais para sempre. Ela funciona para qualquer grupo numérico. Porque, meu Deus, e eu confundi soma de frações. Acontece muito, Adriano. Não pode, isso aí não tem como. Isso tem que lembrar mesmo. Tem que lembrar que para somar é uma regra e para multiplicar é outra. Lembrar que multiplicar é mais fácil ainda, né? Aqui, ó. Aqui vai dar 15 sobre 14. Lembrando que eu também estou pensando se dá para simplificar antes e nenhuma delas dá. E a resposta é positiva mesmo porque tem 2 sinais negativos. Todo mundo acompanhando? Por último, aqui vai dar menos 1 sobre 20. Eu já botei o menos direto porque eu vi que só tinha um sinal negativo aqui. Menos 1 sobre 20. Eu acho que dá para a gente fechar se eu explicar se eu fizer mais um exercício com vocês. Página 67, exercício 5. É isso mesmo. Pode ser. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Vou fazer mais uns 3 exercícios e a gente fecha. Primeiro, esse exercício aqui. Esse eu vou fazer descendo aqui na folha. Essa aula vai para o canal, com certeza. Estou gravando aqui. Galerinha, pergunta básica. No caso de ser mais de uma fração, multiplicando, a regra continua igualzinho, Gabi. No seu exemplo aí, que você falou 2/3 vezes 4/5 vezes 6/7, você multiplica o 2 com o 4, com o 6, e lá embaixo você multiplica o 3, o 5 e o 7. A regra estica para mais frações. Ou seja, multiplicar é mais fácil, né? Lembra que lá na aula de frações eu mostrei por que a regra não podia ser de outro jeito, né? Lembra que eu mostrei porque que a fração não pode ser só somar em cima e embaixo, porque senão algebricamente dá errado, né? Não vai fazer sentido. Lembra que eu mostrei? Porque se não lembrou, dá uma olhada lá. Pergunto, galera, aqui tem multiplicações a fazer?
Tem, não tem? Tem. Só que eu não posso multiplicar esse cara com esse cara aqui dentro. Não assim, quer dizer, eu até poderia usando uma propriedade, mas se eu não soubesse de nenhuma propriedade, eu não poderia multiplicar esses dois caras aqui direto. Por quê? Porque dentro desse parênteses não deu um resultado fechado ainda tem uma conta para fazer. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Aí tem que lembrar daquela velha história, né? Os parênteses servem para eu, se tiver conta, né, que eu queira fazer primeiro, os parênteses servem para indicar que eu preciso fazer elas primeiro. No caso aqui, eu preciso fazer essa conta antes. Todo mundo entendeu o que eu falei? Legal, então eu vou fazer essa conta para priorizar. Exatamente, o parênteses tem essa função de priorizar, né? Porque vocês aprenderam lá no ensino médio que tem uma hierarquia de contas. Você tem que fazer multiplicações e divisões primeiro, e depois vocês têm que fazer as somas, né? Que quer dizer adição e subtração. Só que os parênteses, eles servem para subverter essa regra original. Fala, ó, eu sei que você precisa fazer isso aqui nessa ordem, mas faz essa conta primeiro para mim, porque eu preciso que você faça ela primeiro. Os parênteses servem para isso. Eu vou fazer aqui essa conta, vou ignorar todo o resto e vou pensar assim, dentro desse parênteses, tem conta de multiplicação? Não. Então eu vou usar a regra de sinais da adição, né? e da subtração, ou seja, da soma. Mas antes eu preciso juntar essas frações. O método que você vai usar para juntar essas frações aqui, tanto faz. Mas no final das contas vai ficar assim, 8 menos 1, e embaixo vai ficar 4. Eu vou colocar um traço aqui, senão vai ficar muito confuso. Mororó, qual foi o método que você utilizou? Tanto faz, pessoal, vocês podem usar qualquer um. Eu vou colocar aqui também um parênteses, porque o parênteses ainda tem a função dele. Eu ainda não resolvi essa conta por completo. Então, ele está aqui ainda. Tenham paciência com o tilde, porque vai ficar feio mesmo. E o resto, Mororó, faz o quê? Repete. Menos 2 sobre 3. Ah, Mororó, já fiz aquela conta ali de cabeça, não preciso dela, mas não, tudo bem. Aí você já mata o parênteses direto. Quando você terminar de fazer essa conta aqui, 8 menos 1, vai usar a regra dos sinais, né? 8 para a direita, 1 para a esquerda. Então, vai dar 7 para a direita sobre 4. Multiplicando, não preciso mais do parênteses porque eu já fiz o que ele mandou, tipo, faz a conta aqui dentro, beleza, então já fiz. E esse aqui, eu repito, porque eu ainda não mexi nele. Nesse caso aqui, eu não posso tirar o parênteses ainda, porque esse parênteses está aqui para não bater esse ponto com esse menos, senão confunde. Agora que eu já fiz a conta, acabou a ordem de prioridade, então basta que eu volte para a regra original, né? Tem que fazer a multiplicação. Tem multiplicação? Tem. Eu sei multiplicar frações? Sei. Posso multiplicar agora direto, posso simplificar, posso fazer o que eu quiser. Eu vou ser chato e vou simplificar primeiro. Ó. Esse 4 cancela com esse 2, o sinal de menos está ali, eu não estou olhando para ele. Eu sei que quando eu simplificar aqui fica 2. E agora eu vou seguir. Regra fazer a multiplicação. 7 vezes 1 dá 7. 2 vezes 3 dá 6. Agora eu vou usar a regra dos sinais. Como tem um sinal negativo, é menos 7 sobre 6. Fala aí, que dúvida ficou? Provavelmente
Provavelmente não, mas vai ter essa semana. Quando sair essa semana, vocês vão ver lá no Google. Então, Riquelme, tem que mudar esse hábito de deixar para simplificar no final, porque se forem contas muito grandes, você vai acabar crescendo os valores desnecessariamente. Pode simplificar no final. Nesse caso aqui não dá problema, porque são só duas frações. Mas eu sempre coloco um exercício para os alunos assim, ó. Quanto é que dá? 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 sobre 4 vezes 4 sobre 5 vezes pontinho, pontinho, 2021 sobre 2023, 2022. Isso aqui é tudo fraçõezinhas, tá? Uma fração, outra fração. Se você não simplificar agora, você não consegue fazer a questão. Porque se você for multiplicar tudo que está em cima, vai dar um número muito grande. Todos os números de 1 até 2021. E embaixo são todos os números de 2 até 2022. Se não for simplificar, aqui vai dar um número gigantesco. Esse número é muito grande. Eu acho que nem na calculadora faz. Nem vou arriscar a fazer. Porém, você pode perceber o seguinte. Sempre dou esse exemplo, então muito provavelmente já. Então, eu posso simplificar cancelar na verdade, né, esses 2, 2, posso cancelar esses 3, 3 e por aí vai, os 4, 4. Com certeza tem um 5 aqui no pontinho e com certeza tem um 2021 aqui embaixo. Então, só sobra um em cima e o 2022. Então, olha que legal. Dá um em cima e 2022 embaixo. Se eu não simplificar antes, eu não consigo fazer essa conta. Então, assim, tem que começar a pensar na simplificação no começo, porque pode ajudar. São 18, vamos fazer aqui, que eu prometi mais 3, né? Eu já fiz a primeira. Eu, ao invés disso, vou deixar uma bem parecida e a solução para vocês tentarem fazer. Essa aqui é outra. Exercício 7. Vocês estão conseguindo ver o que o problema, a expressão está pedindo para vocês fazerem aqui? Tem uma conta de vezes, com certeza tem que fazer ela. Só que dentro dos parênteses tem contas a serem feitas. Então, assim, primeira coisa, esse problema aqui é como esse. Só que você tem que fazer 2 vezes, né? Tem que fazer esse cara e tem que fazer esse cara. Uma hora eu posso fazer os 2 ao mesmo tempo, já domino, me sinto confiante. Pode fazer os 2 ao mesmo tempo, só não pode embolar essa conta com essa. Você só vai poder misturar esse resultado com esse resultado na hora de multiplicar os 2 valores. Legal? Então, vou deixar aí a solução. Deixa eu ver aqui. Diz que é 1/10. Vocês tentem fazer. Deixa eu ver. 5 dá 1/5, 2. Com certeza. Dá 1/10. E para fechar, um diferente. Matei aqui, página 67. Passei. 67. Tá. Qual que é o exercício? O 5. Vou colocar 2 aqui também. Que aí eu me livro de vários problemas com frações. Me livrei de todos os problemas de frações que eu podia imaginar. Mororó, como é que eu faço esse negócio aí? Você tá doido? Ai, caramba, que horror. Pronto.
Não é para me entregar não, é para vocês fazerem para ver se vocês aprenderam. Faz lá as avaliações lá. Tá? Gente, e como é que faz esse negócio aqui, hein? Que doideira. Tem ideia de como fazer? Suspeita? Se suspeita, beleza. Se não suspeita, tudo bem. Pergunto. Vocês estão vendo alguma multiplicação para... Calma, é para fazer o quê? Não prestei atenção. Calma aí, Adrian. É para fazer esse aqui, ó. Que é parecido com esse aqui, ó. A resposta é 1/10. Não precisa fazer agora não, faz depois. Presta atenção nesse aqui agora. Esse é o último. Exercício 8, final. E agora estou perguntando. Estão vendo alguma multiplicação aqui? Não, realmente não tem. Porém, tem um traço grandão de fração aqui que ele significa uma multiplicação. Aliás, uma divisão, né? Viajando aqui já. Esse cara aqui é uma divisão. Então, ele vai funcionar da mesma forma que esse ponto de vezes está funcionando aqui com esses parênteses. Eu quero dividir esse resultado por esse, só que eu tenho um pequeno problema. Eu ainda não tenho um resultado fechado para essa expressão nem para essa. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Antes de dividir, eu vou ter que fazer essa conta e essa conta. Aqui é como se esse traço ele funciona como se como é que eu vou dizer? Ele extingue a necessidade de colocar um parênteses aqui, porque ele já subentende que você tem que fazer tudo que está em cima e tudo que está embaixo antes de fazer a conta. Lá em cima você ficaria em dúvida. Entenderam? 10 minutos, olha os patrocinadores aí expulsando a gente. Aí, Adrien, cuidado. Simplificação de frações é algo que só faz sentido quando tem multiplicações. Por exemplo, aqui eu estava multiplicando as duas frações, aí faz sentido. Tiver sinal de mais, desiste, tem que fazer borboleta, tem que fazer igualar os denominadores, só simplifica nas contas de vezes, é um negócio que é exclusivo das contas de vezes. Legal? Quando faz esse corte aqui na aula de física e de matemática, o professor chora de tristeza, tá? Toda vez que você faz esse corte aí, você mata um panda na Índia ou na China, eles morrem. Então, cuidado. Se você preza pelos bichinhos fofinhos, peludinhos, comedor de bambu, não corta quando estiver somando. Sim, senhor Souza. Sim, senhor Souza. Em cima, a gente vai ter 8/3. Estou juntando e usando regras de sinais já, né? Juntei aqui, ó, deu 9, 9 menos 1, não tinha problema nenhum nos sinais, dava 8/3. Sem estresse. Repito esse traço gigante. E faço a conta embaixo. Gente, claro, né? Tinha que ter um igual aqui para ficar bonito e tudo, mas no aplicativo é mais difícil fazer isso, então perdoa o tio e segue, vai. Vamos lá. E embaixo ficaria o quê? O método que você vai usar para juntar, tanto faz, mas no final das contas, depois aqui não vai ter dificuldade em aplicar as regras de sinal, vai ficar 6/5. Agora que você só tem duas frações, você vai efetuar a divisão de frações. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso na nossa aula de frações, mas divisões de fração, ela acontece com aquele papo, né, de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembro vagamente, acho que falei.
Depois vocês confirmem aí para mim. Como agora isso aqui virou uma multiplicação, eu me pergunto se dá para simplificar. Não, dá para simplificar o 8 com um 6. O 8 vira 2, por 2 vira 4. E o 6, dividido por 2, né, fica 3. Não tem mais simplificações a fazer, agora é só multiplicar e a festa vai ser 20 sobre 9. Como os dois são positivos, eu não tenho que me preocupar com sinal de nenhum. Eu acho que dá, hein, a saideira, 7 minutos. Vamos lá, a última. Me ajuda aqui agora, vamos nessa. Igualzinho, ó, tem uma divisão, isso quer dizer que eu preciso resolver o que está no numerador e o que está no denominador. Aqui em cima vai dar 4 menos 1, 3 sobre 2. E embaixo funciona do mesmo jeito, não interessa se o número está na esquerda ou na direita, tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais devagar, só para ver se vocês pegam o que eu estou fazendo. Vai ficar 2 menos 12 dividido por 3. Eu não usei regra de sinais ainda, estou só juntando as frações. Qual método você está utilizando, Mororó? Eu particularmente aqui estou usando o borboleta. Como eu já juntei as frações, aí agora eu vou usar a regra de sinais, né? Então, lá em cima eu repito, porque não tenho o que fazer. Então, vai ficar 3 em cima aqui no numerador e 2 no denominador. E embaixo, usando regra de sinais, vai dar menos 10 sobre 3. Como eu já efetuei as duas contas, aí agora passo para aquela etapa lá de pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí isso aqui vai virar 3 sobre 2, que multiplica 3 por menos 10, né? Vamos dizer assim. Então, vai ficar 3 aqui. E embaixo, menos 10. Eu tenho que botar um parênteses aqui, porque esse menos não pode ficar batendo no sinal de negativo. Esse menos não pode ficar batendo no sinal de vezes, né? Então, vou botar um parênteses aqui meramente ilustrativo. Decorativo, para não fazer bagunça. Isso aí, galera. E agora, como caiu numa multiplicação, é só fazer a conta. Bugou aonde? Ah, não. Bugou, mas desbugou, né? Eu vi aí. Aí agora a gente vai ter 3 vezes 3, 9. 2 vezes 10, 20. E como tem um sinal de negativo na multiplicação toda, a resposta vai ser menos 9 sobre 20. Aí lembra daquele papo que a gente falou mais cedo, né? O menos pode ficar embaixo, em cima, do lado de fora da fração, tanto faz. Eu, particularmente, prefiro do lado de fora da fração. E aí, tranquilos? Felizes e contentes? Quem tem dúvida, é hora de falar. Se não tiver, é hora de ficar encantado com as belezas dessa disciplina incrível e mística, encantadora, chamada matemática. E aí? Bota lá a coisa que precisa fazer, sim senhor. Enquanto o Adrian está tentando resolver aí, se ninguém tiver mais dúvida, vou dar um beijo em todos. Fiquem tranquilos, semana que vem tem mais. Tchau, meninos. Beijo gigante para vocês. Fiquem bem e até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau.